Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em Nova York com a minha exposição Êxodos e eu vou tomar um tempinho de vocês aqui para apresentar algumas das obras que estão em exposição aqui. Essa série Êxodo, ela começou em 2015 e ela fala sobre as movimentações financeiras que determinadas sociedades procuram ao longo dos anos para poder garantir o seu valor monetário, né? Fala muito de valores, fala muito dos valores das sociedades e ela é composta sempre por um conjunto de cofrinhos que são impressos em impressão 3D, cada um com a sua moedinha, dependendo do conceito de cada obra, ela tem uma moeda de um país diferente. Eu vou explicar algumas para vocês e aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. A obra, ela se chama Êxodo 2 Escape, né? Fuga. Então ela mostra aqui no centro as moedas de real, né? E a todos os cofrinhos que estão levando moedas de dólar estão fugindo do real. Isso demonstra uma certa realidade que a economia brasileira tem enfrentado nos últimos anos em função das políticas econômicas que não têm dado muito certo com os governos recentes. Então, esse trabalho, ele se chama Not Everything That Shines is Gold. Nem tudo que reluz é ouro, né? Então aqui existe uma representação do Charging Bull da Wall Street, né? É a representação máxima, a simbologia máxima dos investimentos na economia americana, nas ações da Bolsa Americana. E em volta disso existem os porquinhos que estão fugindo dele, e são cofrinhos que estão com moedas de real. Eles estão fugindo para mostrar que nem tudo que a gente faz pensando que vai ter grandes ganhos é interessante, como o fato de muitas pessoas terem procurado investir em ações dos Estados Unidos e não conseguiu efetivamente ganhar dinheiro com isso. Esse trabalho se chama Lemniscata, Êxodo 2, Lemniscata. Lemniscata é o nome da equação matemática que representa esse símbolo do infinito. A intenção dessa obra é mostrar como a gente passa a nossa vida inteira correndo atrás do dinheiro e isso daí se repete em ciclos, geração após geração, em função da necessidade que o ser humano criou em ter e possuir bens materiais. Esse trabalho, ele se chama Êxodos 2 Flow 1, né? E aqui ele trata muito da representação de como a economia americana, o poupador comum, ele investe seu dinheiro. Existe aqui nos Estados Unidos a cultura de fazer um investimento em ações, que não é uma coisa normal no Brasil. Então aqui os cofrinhos com as moedas de dólar estão seguindo
o caminho que o Charging Bull de Wall Street está percorrendo. Então, esse trabalho aqui, o título dele é Exodus 2 Brexit. Nesse trabalho eu procurei colocar uma série de símbolos, né? Em primeiro lugar, eu coloquei o símbolo da estrela, porque ele faz parte, a estrela faz parte da bandeira da União Europeia. Inclusive, a cor aqui dos cofrinhos segue também a mesma cor dessa bandeira, né? E como vocês estão notando, né, pelas imagens, os cofrinhos estão levando moedas de euro e no centro existem algumas notas de libras esterlinas, aonde todos os cofrinhos estão fugindo dessa libra esterlina como uma representação da situação atual do Brexit. Esse trabalho se chama Black Hole e aqui ele fala um pouco mais do comportamento do ser humano, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do efeito manada, aquele efeito onde quando uma pessoa vai para um lugar, todo mundo começa a seguir, e aí se cria um efeito onde todos estão seguindo para um mesmo ponto, ou fazendo uma mesma ação, sem mesmo saber o porquê, se essa ação ela vai ser benéfica ou não para a pessoa, né? Então aqui elas estão indo para um determinado ponto que não existe nada e que é escuro, que seria o nosso black hole. Então essa obra aqui, ela é chamada Bullseye. Ela representa o símbolo da mira, onde todos os cofrinhos estão seguindo em direção ao centro que tem as moedas de dólar, que estão pregadas com um cravo, né? E aqui existem moedas de diferentes países, ou regiões, como o euro, a moeda de real e a moeda de dólar, com uma alusão a tentar encontrar ganhos com a economia e com os negócios com os Estados Unidos. Então, esse trabalho ele se chama Vortex 2. São todas moedas de dólar, né, que estão seguindo a nota do dólar nesse formato de Vortex, né, que o dólar aqui, a cédula, que é o aviãozinho, traz alusão a poder estar caindo ou estar subindo, né? Esse formato pode ser comparado àquele formato dos ciclones, né? Ou até ao formato da água quando ela está sendo drenada por um ralo. Aí a forma de interpretação fica por sua conta. Então esse trabalho ele já é um pouco diferente dos outros que eu mostrei para vocês. Obviamente todos são tridimensionais, mas esse já tem um volume bastante maior em função da sua altura. É um trabalho chamado Vortex 2. Going up é uma pergunta, né? Então as moedas os cofrinhos com as moedas de dólar estão subindo a escada através do cofre com a grande nota, né? Isso traz algumas relações. Algumas pessoas entendem isso como uma questão de desenvolvimento na carreira, crescimento pessoal, enfim, existem várias interpretações que podem ser utilizadas isso se levamos em consideração os valores das sociedades. Então, essa instalação que vocês estão vendo aqui no fundo já é uma obra que foi montada diretamente no espaço aqui da exposição. Ela é constituída por 800 cofrinhos, todos eles com moedas americanas, e eles estão seguindo em direção
a instalação elétrica se perdendo. Aqui tem muito a alusão da questão de como o dinheiro ele é gasto, de como o dinheiro na nossa vida, ele, apesar de fazer parte importante, a gente dá muita importância, ele realmente não é a coisa principal que existe na vida das pessoas. Ou seja, se você for parar para pensar, o que é melhor? Ter uma família, ter amigos, ter saúde ou só ter dinheiro? Então, para essa exposição, a gente também trouxe aqui algumas peças que são um modelo para que as pessoas pudessem sentir a textura, porque existe sempre o interesse das pessoas em querer tocar nessas peças. Todas elas são impressão de 3D com filamento em ABS. Para que se tenha uma ideia, esse pequenininho demora em torno de 23 minutos uma impressão, esse daqui maiorzinho 40, e um Charging Bull chega a 4 horas para fazer a impressão de uma peça dessa. E o outro objetivo de trazer essas peças também foi para que as pessoas com deficiência visual pudessem ter essa sensação tátil. E também aqui nós fizemos algumas placas, alguns modelos onde os furos, né, eles podem ser sentidos pelas pessoas com essa deficiência e ter uma ideia da posição onde cada um dos cofrinhos está na obra. Inclusive, esse material utilizado aqui é o próprio material utilizado nas obras. Como vocês podem ver, esse daqui é a montagem física, posição física dessa peça aqui.